obrigado por esse momento quando nos colocamos diante da Tua santa lei, da Tua santa palavra. Que ela possa guiar a nossa vida nessa hora, Senhor. Que ela seja um alimento para a gente e ensino também. Que o Senhor transforme o nosso coração para que ele seja mais parecido contigo nesse momento, por meio da Tua palavra. No nome santo de Jesus pedimos. Amém. Amém. Vamos abrir então em Efésios capítulo 5, irmãos. Efésios capítulo 5. Domingo passado nós tivemos um momento especial aqui de adoração ao Senhor pelo Natal, adorando ao Senhor pelo nascimento do nosso Senhor Jesus. E no sermão da semana retrasada, nós estudamos Efésios 5 até o verso 21. Hoje nós começaremos do verso 22. Mas nós não temos como ler o 22 sem ler o 21, porque o 22 é continuação do 21. Só que eu acredito que na maioria das Bíblias de vocês que estão aqui hoje à noite, entre o 21 e o 22 tem um subtítulo. Como se o 21 encerrasse um texto e o 22 começasse a falar de outra coisa. Não é assim que está aí? Então, eu quero dizer para vocês que, na verdade, o verso 22 começa no 21. Isso é uma falha grave da sociedade bíblica do Brasil, que é quem coloca esses subtítulos. Esses subtítulos aí não são inspirados, é lógico, não é? É só uma forma de facilitar a leitura, mas aqui ele atrapalhou. E eu vou explicar para vocês agora. Bem, no verso 21, então, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o verso 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu vou continuar a ler o texto, depois nós voltamos. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Apenas até aqui. Irmãos, como eu dizia há pouco, nós começaríamos hoje à noite estudando o verso 22. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Eu já disse isso aqui em outras ocasiões, eu vou dizer de novo, e sempre deixa as mulheres felizes, porque em nenhum, e eu gosto muito de estudar os manuscritos do Novo Testamento, muito. O Otoniel tem um filho que está fazendo doutorado lá nos Estados Unidos em estudos de manuscritos do Novo Testamento, né, Otoniel? O Marcelo Berti. É em Novo Testamento, né? É nessa área. E conversando com ele esses dias, eu sei que ele está envolvido nessa área de manuscritos também e tudo mais. E saibam vocês, irmãs, que nenhum manuscrito, seja antigo, seja moderno, traz a palavra submissa. Vocês sabiam dessa? Sabia ou não sabia? Nenhum. Todos os manuscritos trazem assim: as mulheres ao seu próprio marido como Senhor. É só isso. Quando as mulheres descobrem isso, elas ficam felizes porque acaba a teoria da submissão feminina. Porém, contudo, no entanto, o verso 22, como eu dizia, ele está ligado ao 21. E no verso 21 está a seguinte expressão: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa palavra sujeitando-vos é a mesma palavra para submetendo, submeter-se, ser submisso. É a mesma expressão. Em nenhum verso, como eu disse há pouco, em nenhum manuscrito no verso 22 está a palavra submisso, mas a palavra submisso está no verso 21. Mas aqui, ela nos ensina que a submissão não é unilateral apenas, mas é bilateral. Há um aspecto em que o homem é submisso à mulher, e há um aspecto em que a mulher é submissa ao homem, e a gente vai procurar entender isso hoje à noite muito bem. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao próprio marido. E aí então tem a sujeição. Então, apesar de no verso 22 não aparecer a palavra sujeição ou submissão, ela está no verso 21. Do 21 para o 22 ficariam assim, então: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
E o texto continua, porque Paulo não colocou versos, né? Ele não colocou capítulos e versos. Isso foi outra coisa que a igreja colocou futuramente para facilitar encontrar os textos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres, ou seja, submissa, as mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor. O primeiro ponto, então, que o texto coloca para a gente é que as mulheres, elas devem ser submissas aos seus maridos, ou ao seu marido, no singular. Isso é interessante, meus irmãos, é interessante a gente entender isso. Eu disse há pouco que a sujeição ou submissão é mútua. Eu vou explicar isso melhor, em que sentido o homem se submete à mulher. Mas vamos tratar primeiro da mulher, porque a mulher é o primeiro foco aqui. A submissão aqui, ela não reduz a mulher. Ela não quer reduzir a mulher, porque o próprio Cristo é colocado aqui também em sujeição ao Pai. Assim como o Filho, Deus Filho, está submisso ao Deus Pai, a mulher está submissa ao marido. E em que sentido Deus Filho é menor que o Deus Pai? Nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Pai e o Filho são um, e são iguais em poder, em atributos, em ações, em muitas coisas. Apenas as funções do Pai e do Filho são diferentes. O Pai tem uma função na história da nossa salvação, né? O Pai tem uma função que é prometer, enviar o Filho, guardar, dar a palavra, revelar-se. O Filho é vir, essa é a função do Filho. O Filho não fica no céu, o Filho vem, se encarna, se humilha. Isso tem tudo a ver com a função do homem que eu vou falar daqui a pouco. O Filho se humilha e ele morre na cruz para salvar um povo e volta para a glória. Depois tem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, e qual é a função do Espírito Santo? É morrer na cruz? Não, essa é a função do Filho. É ficar revelando coisas do céu? Não, porque essa é a função do Pai. Mas o Espírito, que com o Pai, ao longo da história, inspirou pessoas, para que essas pessoas escrevessem a Bíblia, a Sagrada Escritura, esse Espírito também tem a função, agora na era da igreja, de batizar a igreja, de entrar no corpo das pessoas e de fazer parte da igreja. A função do Espírito Santo agora, então, é batizar-nos, é imergir-nos, é fazer com que a gente seja que nem uma esponja que você coloca debaixo da água e aperta, ou melhor, você deixa ela soltinha, né? Aí você coloca debaixo da água. O que vai acontecer com aquela esponja depois de um tempo? Se você tirar e apertar, ela vai soltar muita água, porque ela está totalmente embebecida, totalmente inundada ou totalmente imersa, não, porque imersa teria que estar debaixo da água. A palavra baptizo, ou a palavra batizar, o batismo com e no Espírito Santo, tem a ver de nós sermos totalmente encharcados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele tem essa função, não de morrer na cruz e não de outras coisas, mas de nos habitar e de morar em nosso coração e nos guiar. E dizer para a gente, não vai para esse caminho, vai para aquele outro. E de nos lembrar o que Cristo disse, foi isso, foi aquilo. Essas são as funções do Espírito Santo. Assim como o Espírito tem uma função, o Filho tem outra função e o Pai tem outra função. E os três são iguais em essência, porque os três são Deus. O homem e a mulher também são iguais em essência. O homem e a mulher são seres humanos. E nenhum é melhor do que o outro. Mas em função, Deus criou um diferente do outro. Um diferente do outro. Isso é muito interessante, porque na criação, Deus cria o homem e antes do pecado, isso não é coisa depois do pecado. Antes do pecado, Deus dá um atributo para o homem, uma função para ele. Ele trabalharia, ele catalogaria os animais, ele daria nome aos bichos, ele iria e colheria o alimento, ele, enfim, cuidaria da casa, ele faria uma série de coisas que estão relacionadas ao trabalho físico. Ele teria filhos com a sua esposa Eva, e a função da Eva seria cuidar dos filhos, e cuidar da casa, e educar as crianças. A gente vê mesmo depois da queda, depois do pecado, que as funções continuam, mas você sabe o que é interessante? Que quando nós paramos para analisar e a pensar naquela época, não como Adão e Eva especialmente viviam, mas provavelmente eles viviam dessa maneira que eu vou falar, mas pelos filhos deles e pelas descendências posteriores a gente percebe isso, é que muito provavelmente Adão ajudava Eva. E Eva ajudava Adão. Eu não imagino Adão lavrando sozinho.
Eu não imagino ele cuidando dos animais sozinho, senão com a ajuda da sua esposa, ciente de que a função principal dela não era substituí-lo, porque a função dele era uma, e ele tinha que cumprir aquela função na criação, e a função dela seria outra, seria ser uma espécie de sacerdote do lar, seria ser uma espécie de auxiliadora, uma espécie de Deus, porque a única pessoa na Sagrada Escritura que recebe esse título, auxiliador, é Deus. Está nos Salmos, que Deus é o nosso auxílio. Esse atributo, essa qualidade, só é dada para Deus e para a mulher, para o homem não. Assim como Deus, Espírito Santo, é o nosso auxiliador, a Bíblia diz que a mulher também é, no lar, o auxílio. Ela tem as atribuições dela, as funções dela, e o homem as dele. E ela com certeza o ajudava, e ele com certeza a ajudava, de modo que há uma complementação na criação. E quando a gente começa a estudar a criação de um modo um pouco mais abrangente ou ampliado, a gente vê que desde o início da criação, tudo que Deus cria é em termos de complementação. Deus cria o céu e a terra. O céu tem a sua função, a terra tem a sua função. Mas a terra não existe sem o céu e o que vem do céu. E o céu não existe sem a terra. O céu não é céu sem a terra. E a terra não é terra sem o céu. Para pensar nisso. Mas Deus os criou para que eles se complementassem um ao outro. Assim também fogo e água. Assim também uma série de outras coisas que eu andei pensando durante a semana, que estão presentes na criação. E é muito interessante que no final dos tempos, a visão que o apóstolo João tem do Apocalipse, é que no final de todas as coisas, quando Deus criar novos céus e nova terra, haverá um encontro que será espetacular, que será um encontro entre o céu e a terra, se complementando e cumprindo o ideal perfeito de Deus, que é a descida da Nova Jerusalém. Quando ele está lá no Apocalipse, olhando a Nova Jerusalém, descendo ataviada, como uma noiva preparada para o seu noivo, que são as palavras que ele usa lá, e ela desce, o próprio Deus está ali, e agora Deus está para sempre no meio do seu povo. O que nós temos aqui é um complementar também, porque não há Deus se não há povo, nesse sentido que eu estou dizendo aqui. Lá da Nova Jerusalém, da história do resgate ou da redenção. É lógico que Deus não depende de nós para ser Deus. Mas naquele contexto há uma complementação, porque ele, Deus, vem com a sua cidade santa, que ele mesmo criou, para encontrar um povo. E esse povo encontra-se com Deus. E é quando nós olhamos para a criação, nós vemos o Filho entrando em comunhão com o Pai, e o Pai entrando em comunhão com o Espírito, e o Espírito entrando em comunhão com o Filho, e a Trindade, os três, um entrando em comunhão com o outro. Um não é isento do outro. A gente nem pode dizer que eles não poderiam viver sem o outro, porque a gente não sabe. Mas o fato é que toda a criação mostra para a gente que eles se complementam em sua existência. E tudo o que ele criou, vejam, por exemplo, as espécies de animais que existem, os pássaros. Porque ele cria um macho e uma fêmea? Porque quando estes se complementam, eles prolongam a existência da espécie. Por que existe o encontro da árvore que morre com a terra, que se alimenta daquela árvore morta? A árvore que morre e pende, ela alimenta a nova árvore que vai nascer. Não é assim? E ela cresce, floresce, frutifica, o fruto apodrece, morre e cai. E esse fruto que cai alimenta a terra, que vai dar vida para novos frutos. De modo que tudo está ligado um no outro. Não existe, então, um melhor que o outro. Existem funções diferentes que se complementam. É muito interessante que quando o Senhor trata do homem e da mulher, Ele está falando da mesma coisa. É como num time de futebol, por exemplo. Num time de futebol, você tem os jogadores. Uns jogam um pouco melhor, outros jogam menos melhor. Mas tem o técnico. Todos eles são iguais em essência, porque são tudo homem. São todos seres humanos. Essencialmente, não tem diferença entre eles. Qual que é a diferença do técnico do Corinthians para os jogadores do Corinthians? Em pessoa tem alguma diferença? Sim ou não? Não. Mas e em função, tem diferença? Sim.
Totalmente. Um manda, o resto obedece. Um ensina, o outro, os demais fazem o que ele orienta. Agora, ele orientaria se não existissem jogadores? É óbvio que não. E para que a coisa seja perfeita, é necessário que haja uma complementação, uma integração e um jogo de cintura, digamos assim, uma flexibilidade, uma dança entre ambos, entre aquilo que o técnico espera e aquilo que os jogadores correspondem, a fim de que se alcance o objetivo imaginado. Assim é tudo na criação, meus irmãos. Todas as coisas estão em complementariedade. Todas as coisas. É muito interessante que todo o cristianismo pensa dessa maneira. E recentemente o Papa Francisco começou um colóquio e criou uma conferência no Vaticano, convidando líderes cristãos do mundo inteiro. Inclusive um reformado batista norte-americano chamado Russell Moore, do Seminário do Sul, Batista do Sul dos Estados Unidos, foi um dos convidados do Papa e foi para o Vaticano para falar. E também um teólogo que eu gosto bastante dele, que é um anglicano lá da Inglaterra, chamado N.T. Wright, o nome dele, né? Eu não sei o que significa NT, são as abreviações. Também para falar, é um anglicano. Chamou luterano, chamou ortodoxos gregos, ortodoxos russos, que são outros cristãos que existem por aí. E todos esses falando do que eles achavam sobre família. O que significa família? E uma coisa que eu achei muito interessante é que na boca de todos eles, sem exceção, família é uma complementariedade. Há um complementar-se entre homem e mulher para que o objetivo do Criador seja alcançado. Homem e mulher não nasceram do ovo, da cegonha. Eles foram criados. E quem criou tinha um plano. E para que esse plano fosse bem sucedido, era necessário que os papéis e as funções fossem bem executadas. Não há diferença de essência. Logo, o marido não pode olhar para a esposa e se achar melhor, bater no peito, bater na cara dela e dizer, eu mando aqui. Você não tem autoridade nenhuma para fazer isso. E nem namorado fazer com namorada, e nem noivo fazer com noiva, e nem esposa fazer com marido também, viu? Porque, né? Hoje em dia, ninguém tem, porque ninguém é melhor do que ninguém. A própria Escritura diz que para Deus, judeus e gregos são um só, homens e mulheres são um só. Não há distinção. O apóstolo Paulo escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo também. De modo que aqui então Deus está dando uma função. Quando ele diz às mulheres submissas ou sujeitem-se ao próprio marido como ao Senhor, o que Deus está dizendo é, entendam de que há alguém que haverá de prestar contas pelo lar no final dos tempos. Esse alguém é o homem. A palavra de Deus diz que é Ele quem estará diante do Pai, a gente vai ver isso logo mais, e é Ele quem prestará contas ao Pai sobre tudo que acontece no lar. Então a responsabilidade final é dele, então sujeite-se a isso e o auxilie. Seja auxiliadora, idônea. O que significa auxiliadora idônea? Significa aquela que vai auxiliar na palavra. Ciente de que se o marido está tomando uma decisão que é contrária à vontade de Deus, ela dirá não. E ela ajudará o marido a andar por um caminho melhor. Ela não mandará no marido. Ela não dará tapa na cara do marido. Ela não xingará o marido, mas ela aconselhará, orientará, orará, fará o que o Espírito Santo faz. Porque esse atributo, auxiliadora, só é dada para ela e para o Espírito Santo. Será que Deus não quer ensinar alguma coisa para a gente com isso? Para as irmãs com isso? Eu imagino que as funções que o Espírito Santo tem para com a igreja, as funções que o próprio Cristo tem para com o seu povo, intercedendo pelo povo, e através do Espírito auxiliando, através de orientações e da própria vida e do próprio trabalho também, deva ser a maneira como as mulheres devem complementar o propósito criador de Deus dentro do lar. O propósito do Senhor é que, mulher, você cumpra bem o seu papel. Logo, se você não tem cumprido bem o seu papel, toda a responsabilidade que Deus tem te dado de ser fiel no lar, fiel no cuidado dos filhos, fiel no pastoreio dos filhos, a primeira responsabilidade é da mulher.
Depois é do homem também que vai dar conta da mulher que não fez o serviço direito. Se não fez o serviço direito, mas a mulher também há de prestar contas. Dos seus filhos, mais adiante, o apóstolo Pedro vai falar algo relacionado a isso também. Não dá para a gente estudar todos os textos nesse pouco tempo que temos. Mas a Bíblia é muito clara sobre a responsabilidade que as irmãs têm, dada por Deus, da orientação, da oração, da instrução, do pastoreio, de serem uma espécie de sacerdotes de seus filhos dentro do lar e uma espécie de auxiliadoras, de intercessoras, de sustentadoras de seus lares. O livro de Provérbios fala muito sobre a mulher. O capítulo 30, 31, especialmente, fala sobre a mulher virtuosa. Há outros textos na Sagrada Escritura que enaltecem a figura da mulher. E há algumas mulheres que são tremendamente destacadas, como é o caso de Maria, a mãe do nosso Salvador. Uma jovem adolescente que com poucos anos de vida foi alcançada por um anjo, e Maria, ouvindo as palavras dele, nos dá o testemunho de quão temente era e quão consciente era daquilo que Deus esperava de si como mulher naquela época. Ela já estava separada para o seu marido, futuro marido, naquele tempo era noivo, o noivado deles era uma espécie de namoro que nós temos no nosso tempo, uma espécie diferente, era algo da cultura, era uma espécie de namoro daquela cultura, daquele contexto. E ela respeitava aquele tempo, ela não conhecia sexualmente o seu noivo, o seu futuro marido, porque como era naquela época, deveria ser hoje também, da esposa conhecer o seu marido sexualmente só depois do casamento, só depois da bênção matrimonial dada pelo pastor, até que a morte os separe, e aí então vocês saem, e aí sim vocês vão viver a vida sexual de vocês. É assim que a palavra de Deus entendia, e Maria entendeu isso. Há muitas outras coisas que eram entendidas, e Isabel, sua prima, narra isso quando Maria vem até ela e canta e fala sobre Maria. Ela mesmo depois, quando está louvando ao Senhor naquilo que a gente conhece como Magnificar, a oração de Maria, exaltando o Senhor, que contemplou a sua serva na sua humildade, e louvando a Deus pelo seu próprio Salvador, ela mesma, dizendo daquilo que estava dentro do seu ventre, que aquele era o seu Salvador, demonstrando para a gente, nós homens também, eu inclusive, olho para ela como um exemplo de vida, para a minha própria vida, e vocês mulheres também têm que fazer isso, como alguém que é um exemplo. Agora a gente não tem só ela, a gente tem Lídia, a gente tem a esposa de Pedro, que pouco sabemos sobre ela, mas que era uma mulher que estava ali. E é interessante isso também, o fato de nós pouco sabemos sobre ela. Mas nós sabemos que ele era casado e o foi até o final de sua vida. E ela o tempo todo com certeza estava ali, mas nem sequer o nome dela nós sabemos. Será que não aprendemos algo sobre isso também? Deus o sabe. E Deus honra. E Deus honra. Nós, meus irmãos, nós vivemos pelas honras do presente. Deus, ele vive pelas honras do futuro. A gente quer ser famoso aqui. Deus quer saber do que será do nosso nome lá. Eu não quero saber do que vai ser do meu nome aqui. Aqui para mim não importa. Aqui não tem valor nenhum. Aqui vai passar, eu vou morrer, eu não vou saber. O que o Ayrton Senna sabe do que fazem do nome dele hoje? E o que adianta ele ser famoso aqui? Quando chegar o novo céus e nova terra e tudo se for novo. Ali sim valerá o seu nome, porque ali será para sempre. Aqui, o que importa é a gente ser fiel a Deus, ainda que o nosso nome seja anônimo diante de todo o mundo. Mas se ele for conhecido diante de Deus, porque estamos vivendo aquilo que Deus espera de nós, então sim, nós teremos um bom nome na eternidade. Um nome que será conhecido pelo próprio Deus e eternizado por Ele. Nós estudamos hoje cedo em Apocalipse sobre nomes, e sobre aquilo que o Senhor fará conosco, e com o nome próprio, o próprio nome dEle, e o novo nome de Jesus Cristo, que nos será dado e será gravado na nossa pele, bem como o nome da cidade de Nova Jerusalém e o nome de Deus. Enfim, Deus se importa com o nosso nome. Deus se importa com o nome de mulheres que hoje são desconhecidas, mas que para Deus são muito conhecidas. E de que hoje auxiliam e agem como o Espírito Santo. Quem aqui está vendo o Espírito Santo? Mas ele está aqui? Se ele não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui. As mulheres precisam entender
e orar e procurar crescer no conhecimento do que é que Deus criou cada uma de vocês. Vocês já casadas e vocês que caminham para um casamento e vocês que sonham com um casamento. Cada uma de vocês deve procurar conhecer melhor o que e para que Deus criou cada uma de vocês. Há alguns livros que tratam sobre esse assunto. Há um livro de John Piper que é muito especial sobre o papel de cada um. E eu tenho escrito algumas coisas sobre isso também no meu site. Enfim, há muita literatura para que cada um compreenda um pouco melhor do papel que desempenha dentro do lar. Aí no verso 23 o texto continua, mas agora ele fala do marido. E aí é interessante que ele só fala da mulher no 22. E do 23 até o final do capítulo ele vai falar do marido. E a gente fala tanto da mulher, da função da mulher, o papel da mulher, talvez para a gente se esconder, né, daquilo que é o nosso papel. Porque o texto fala 90% sobre o papel do homem. Mas qual que é o papel do homem? Se a gente, numa roda de crente, a gente pergunta, qual que é o papel da mulher? Todo mundo fala, essa é submissa. Qual que é o papel do homem? É prover o trabalho, né? Não é só a função do homem. Isso é 0,2% do papel do homem. O papel do homem, isso aqui nem está aqui. Porque a gente não sabe qual é o papel do homem. A gente se esconde, porque quando a gente sabe, a coisa é muito mais grave. E eu digo sem nenhum medo, é muito mais difícil o papel do homem do que o papel da mulher. Eu vou explicar por que agora. No verso 23 ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita ao marido, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Terminando a mulher, assim como a igreja é submissa a Cristo, mulheres, se vejam como a igreja. Pensem na igreja. Pensem em como a igreja vive, como a igreja se devota, como a igreja se entrega, como a igreja ama, como a igreja conhece, como a igreja ouve. Todas essas atribuições que são de uma igreja fiel, devem ser atribuições de uma mulher fiel também, segundo a palavra de Deus. Agora, qual que é a função do homem? A função do homem é ser como Cristo. E como é ser como Cristo? É só mandar. Não é ser como Cristo na glória, é ser como Cristo na humilhação. Porque a sua glória ele não divide com ninguém. Cristo tem dois estados, ou dois estágios da sua história. O estágio da exaltação e o estado da humilhação. Você não conhece Jesus em outro estágio. O estado da exaltação a gente conhece antes do nascimento de Jesus, da Virgem Maria. E a gente conhece depois da ascensão, depois da ressurreição que ele ascendeu aos céus e está lá em glória. É o estado de exaltação, de glória, do Cordeiro de Deus. Mas nos 33 anos que ele viveu aqui na terra, o apóstolo Paulo e todos os apóstolos chamaram de estado de humilhação. É quando ele abandona a sua glória. Paulo escreveu um capítulo sobre isso, que é Efésios capítulo 2. Quando ele diz que ele deixou a sua glória, ele se esvaziou de si mesmo e foi humilde, se humilhou até a morte, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória. E é nessa humilhação que nós homens somos chamados para olhar para Jesus. Porque quando Jesus encontrou a sua noiva, encontrou a sua igreja, foi num estado de humilhação. Foi num estado de se esvaziar de si mesmo. Foi num estado de preferir o bem do outro do que o seu próprio bem. Bem, o texto diz, o marido é o cabeça da mulher. Aqui nós encontramos a responsabilidade que o marido tem. Cabeça, na literatura bíblica, não é? Tem a ver com autoridade, com aquele que presta contas. E a autoridade, biblicamente, não tem a ver com mandar, dar a última palavra, não é isso. Na nossa cultura ocidental, a autoridade é aquele que bate a mão na mesa. A autoridade é aquele que grita e o resto tem que calar a boca. Só que essa é na nossa cultura, pervertida, desnorteada, desorientada, totalmente diferente naquela cultura. Ser cabeça, ter autoridade, não significa bater na mesa, mas significa estar ciente de que é responsável por. Vocês estão entendendo, maridos, homens, jovens, crianças que são meninos? A função que Deus deu para o homem, Deus criou o homem para que ele seja responsável por. Não para que ele mande em, porque só tem um que manda. É Deus. Só tem um que tem a glória, é Jesus Cristo. Os homens se assemelham a Cristo na sua humilhação. E é na humilhação que nós homens nos entregamos.
cientes da responsabilidade que temos e que carregamos da nossa família. No verso 25 ele diz, leia por favor comigo na sua Bíblia, verso 25, maridos. Aqui, daqui para frente é só o homem que ele vai falar. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Só esse verso eu pergunto para vocês, é fácil isso daqui, homens? É fácil, maridos, vocês amarem a esposa como Cristo amou a igreja? Esposa, fale a verdade. Namoradas, noivas, ou menininhas que um dia vão casar. Vocês acham que um dia vocês vão achar alguém que vai amar vocês do mesmo jeito que Jesus amou? Vocês acham? Se vocês acham, caiam do cavalo, desçam para a terra, vocês nunca vão achar. É impossível alguém amar você, mulher, como Cristo te amou. Mas é isso que Jesus está mandando o homem fazer aqui, ou não é? Quando eu olho para esse texto, eu vejo isso. E é uma ordem que ele dá para mim, inclusive. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E esse entregar-se por ela é muito romântico e é muito presente na fase do namoro. Nem tanto no noivado, mas às vezes no noivado também. E às vezes no começo do casamento ou em época de aniversário de casamento. Ou na época da morte da esposa. Porque aí leva a flor. Porque flor é quando está namorando, quando faz aniversário de casamento ou quando morre. Normalmente é assim, né? Às vezes depois de alguns anos de casamento não dá mais flor, mas no dia que morrer vai comprar aquele buquê que nunca comprou, como uma espécie de tristeza, vai? Pela vida da falecida que agora foi. E da mulher vice-versa, pelo marido também. Essa entrega não tem a ver só com isso. Não tem a ver só com esse romantismo ou falso romantismo, mas tem a ver com abnegação, com negar a si mesmo por causa do outro. E aí, a partir do verso 26, ele vai explicar isso. E isso daqui dá um nó na minha cabeça. Mas ele diz o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, o texto está muito claramente dizendo aqui para nós, porque no verso 28 diz o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher. Assim também. Esse assim também está comparando o homem com quem? Com Jesus Cristo. Em que estado da sua vida? Agora que ele está sentado no trono do sofá com o controle remoto da mão, dizendo: traz a pipoca e a cerveja. É assim? Ou o guaraná? É assim? Não. Não é para a gente olhar para Jesus e dizer: eu tenho que ser como Jesus na glória. Eu sento no trono e ela traz o papel higiênico. Não é nesse estado que você está lá reinando, bonitão, mandando. Mas é na humilhação. É na humilhação. É no estado em que Jesus Cristo está aqui na terra, se dando pela igreja, morrendo por ela, olhando por ela, dando a vida por ela, santificando-a pela palavra que ele mesmo oferecia a ela, lavando a sua igreja pela palavra. Da mesma maneira, o texto diz que os maridos devem lavar a sua esposa com água, dando banho. Não! Mas é pela palavra. Porque essa é a maneira de limpar, lavar o coração. Não é dando banho. É orando e lendo a Bíblia, citando trechos das Escrituras, ou pelo menos tendo atitudes bíblicas em algumas ações, em alguns momentos da vida lá, que a coisa está meio complicada. O sangue está fervendo. Está todo mundo gritando. As coisas estão prontas para serem tacadas no chão. E o que o marido tem que fazer? Ele não tem que abrir no Salmo 119 e ler 4 versículos. Não precisa ser assim. Mas ele tem que ter atitudes daqueles 4 versículos. Ele tem que reagir. Como, por exemplo, Provérbios, que diz que a resposta dura, porque alguém já falou. A resposta dura faz o quê? Suscita mais a ira. Alguém falou atravessado, você responde atravessado, você vai esquentando, é mais lenha no fogo. Mas a resposta branda, o que acontece? Ela desvia o furor.
Da mesma maneira, o homem deve agir. E a mulher também. Mas o homem ciente da Sagrada Escritura, entendendo o que Deus espera dele no lar, ele deve agir como Cristo. Eu sei que não é nada confortável essa palavra, mas é a palavra do Senhor que está diante de nós hoje à noite. Há uma responsabilidade no verso 26, dada ao homem, que é a seguinte: para que a santificasse. Você já parou para pensar nisso, marido? Deus te deu uma responsabilidade. E Ele vai cobrar isso de você. Uma das responsabilidades que Deus te deu é santificar a tua esposa. Só que você sabe que você não tem poder para fazer isso. Você tem? Você não tem poder para fazer isso. Mas o Espírito Santo tem. Então, marido, se encha do Espírito. E ande no Espírito. Porque através da tua vida, a vida dela será abençoada. Você não tem poder para santificar a sua esposa, porque esse poder pertence a Cristo e ao Espírito. Então leia a palavra. Cobre dela. Você leu a Bíblia hoje? Você orou hoje? Ah, não, estava esperando você. Não, esperando eu nada se eu morresse no meio do caminho. Você nunca mais ia ler a Bíblia na vida? Você depende de mim para ler a Bíblia? A gente pode ler junto antes de dormir, mas você tem que ler também. E se você ficar viúva? Não espere, tenha uma vida devocional. Mas, maridos, de alguma maneira, você é responsável pela manutenção. A gente não faz isso com os nossos filhos. Você escovou o dente? Lavou o rosto? Se limpou direitinho no banheiro lá? Por que a gente faz isso? A gente conversa? Porque a gente quer cuidar. Porque a gente ama. Porque a gente quer ver saúde física nos filhos. Assim, nós, maridos, devemos também querer ver saúde espiritual em nossa esposa. Porque um dia, verso 27, nós a apresentaremos diante do Pai. Cristo um dia vai apresentar a noiva dele, que é você e eu. Nós somos a noiva de Cristo. Como uma esposa, ele nos apresentará ao Pai. E ele vai apresentar a gente gloriosamente. Vai ser uma festa. Vai ser gloriosamente imagina Jesus apresentando a gente. Imagina a cena. Eu não sou Jesus, eu nem quero me comparar com ele, mas imagina que ele está aqui. Imagina que nós estamos chegando e o Pai está lá e ele dizendo, esse é o Pai. Você imagina isso? De uma maneira gloriosa. Eu não sei se eu imagino anjos voando com trombetas na mão. Eu não sei, mas minha mente começa a viajar. Mas ele vai nos apresentar de uma maneira gloriosa. No verso 27 fala que nós não teremos uma mácula, nem ruga, nem coisa assim. Ou seja, não vai ter nenhum defeitinho em você. Você não vai ter vergonha de nada. Quando nós estivermos sendo apresentados ao Pai, a gente não vai ter que ter vergonha, porque toda a nossa culpa, o nosso pecado, o Filho de Deus já terá pago lá na cruz do Calvário e perdoado. Ele nos apresentará dessa maneira. E aí no verso 28, no verso 27 ele diz que ele vai nos apresentar santos e sem defeitos. Aí no verso 28 diz assim também os maridos devem amar a sua própria mulher, a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Esse assim também coloca o marido em paralelo a tudo que é dito anteriormente. E é deste texto, além de outros na Escritura, mas deste texto também, que a maioria dos escritores de livros para casais, palestrantes de casais, etc., dizem que o marido vai prestar conta da esposa diante do pai um dia. E de que o marido vai apresentar a esposa. E é por isso que ele é o cabeça. É só por causa disso. Porque vai chegar um dia que o marido estará diante de Deus e dirá, essa é minha esposa. Esses são os meus filhos. E aí você vai ter que apresentar ela sem mácula, nem ruga. Aí não adianta fazer plástica. Você pode fazer, se quiser. Mas você pode esticar tudo, ficar aquelas mulheres de 80 anos que parecem... Já viu aquelas mulheres que têm boca desse tamanho? Coisa mais linda do mundo, cheia de plástica, né? Então, você pode fazer isso com a tua esposa. Mas não é esse tipo de ruga que Deus fala aqui. É o coração. Uma coisa é o que nós esticamos por fora. E melhoramos por fora. Quem dera eu pudesse esticar, plantar cabelo aqui em cima. Eu estou lutando para perder uns quilinhos. Mas quem dera a gente pudesse melhorar a aparência física. E se a gente pode, a gente faz. Não é nenhum pecado em fazer isso. Mas a questão é que não é isso
que nós apresentaremos diante do Pai, não é isso que vocês, mulheres, apresentarão diante do Pai, e esse dia está chegando. E quando nós chegarmos lá, é necessário que aquilo que está em nosso coração seja apresentado sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm essa tradição, a tradição de orarem juntos, de orarem separados. Porque vocês não vão começar a orar juntos se não começar a orar separado. Porque se não ora separado, não vai orar junto nunca. Nunca. Começa a orar e ler a Bíblia junto, quando começa a orar e ler a Bíblia separado. E talvez isso não seja uma tradição na sua casa. E não se puna por isso, não fica chateado com isso, chateada com isso. Porque isso é normal. É normal que nos lares do nosso tempo as pessoas não leiam a Bíblia em casa. Se fosse há uns 200, 300 anos atrás, isso seria menos normal. Naquela época as pessoas liam a Bíblia, oravam, cantavam juntos. Hoje em dia, você entra na casa das pessoas, elas estão vendo um seriado, estão vendo um filme, estão vendo novela, estão lendo um livro, estão no computador, estão no Facebook, estão fazendo um monte de coisa lá, estão limpando a casa, mexendo, consertando alguma coisa, mas não lendo a Bíblia juntos. A tradição, ela começa em algum momento na história. E talvez Deus queira dar a vocês o privilégio de começar uma tradição que continuará nos filhos de vocês, que continuará nos netos de vocês. Quem sabe uma volta às tradições da Bíblia, onde durante o meu dia eu não tenha apenas a responsabilidade ou a agenda de assistir noticiário esportivo. Não, todo dia eu tenho que assistir o noticiário esportivo na hora do almoço. Não, todo dia você tem que ler a Bíblia. Todo dia você tem que buscar a Deus. O resto, vem se vier. Se não vier, é resto. A coisa mais importante na tua vida é Deus, ou não é? A coisa mais importante, perdão até falar coisa, mas a coisa mais importante na sua vida, o que é? É Jesus Cristo. Então coloque isso em primeiro lugar. Depois tente fazer isso junto. Se viajou, tenta entrar no Skype. Tenta mandar um verso bíblico pelo Face ou pelo celular, ou por correio, se você não consegue nada dessas coisas. Mas dá um jeito de manter contato. Porque é importante que o marido mantenha viva essa chama. Agora, eu sou uma mulher e eu sou casada com um homem que não é temente a Deus. Ele nunca foi numa igreja. Ele nunca pisou o pé dentro de uma igreja. O que eu faço? Meu marido nunca vai me procurar para ler a Bíblia comigo. O que eu faço? Meu marido nunca vai me procurar para poder dizer para mim alguma coisa com relação à Sagrada Escritura, para me alimentar, etc. O que eu faço? O que eu faço? Eu vou orar por ele. Eu vou ser, como esposa, auxiliadora. Eu não preciso do meu marido para ser o que eu tenho que ser. Como o marido não precisa da esposa para ser o que é. Cada um tem uma responsabilidade dada por Deus, e todos aqueles que puserem a culpa no outro ouvirão de Deus o mesmo que Adão e Eva ouviram. Adão disse para Deus: Deus, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que botou a culpa na mulher, botou a culpa em Deus, porque foi a mulher que o Senhor que me deu. A mulher botou a culpa na serpente. Ambos não assumiram a própria culpa, mas procuraram alguém para botar a culpa. Então a mulher que tem um marido que não é cristão pode dizer: mas meu marido não é crente. Ou o marido que tem a esposa que não é cristã pode dizer: mas minha esposa não é crente. Mas e daí que eles não são? Você é. E você sabe da sua função. Viva, independentemente se do outro lado é vivido também. Glorifique a Deus naquilo que Deus te chamou para viver e fazer. Porque se você assim fizer, Deus te honrará. Deus santificará o seu lar. Deus encherá você com o Espírito Santo, e quem sabe o seu marido não será tocado um dia também. Quem sabe a vida dele não seja um dia transformada por Deus também. E mesmo que o seu marido seja cristão, mas nada disso seja vivido dentro do lar, ou a sua esposa seja cristã, e ela nunca foi uma auxiliadora de verdade, comecem hoje. Façam um voto diante de Deus, hoje à noite, dizendo para Ele: Deus, eu quero viver aquilo para o que o Senhor me criou. Porque se você quiser viver uma coisa diferente daquilo para o que Deus te criou, você só irá sofrer. É como dar murro em ponta de faca. É como recalcitrar contra o aguilhão, que é a expressão que o apóstolo Paulo, que é o boi que dá coice no ferro, que o boiadeiro espeta nele para o boi andar.
E o boiadeiro está espetando e o boi está dando coice no ferro. Vai machucar o pé dele, não vai conseguir andar nada. Assim é a vida de todo aquele que vive do seu jeito. Não, eu acho que a função do marido é essa e não aquela. Não, eu acho que a função da esposa é essa e não aquela. Enquanto vocês viverem nesse acho que, vocês nunca descobrirão o que é ter paz dentro de casa. Nunca, nunca, nunca. Esse texto, ele continua no final do capítulo aqui. E é por isso que eu paro o sermão agora para continuá-lo na semana que vem, permitindo o Senhor. Aliás, só no ano que vem a gente vai continuar esse texto, né? Se Deus quiser, no ano que vem a gente volta a essa passagem aqui. Retornando a falar sobre família. Paulo ainda vai falar mais sobre a função dos maridos, então esposas, não deixem de trazer os seus maridos semana que vem, porque ele vai falar muito sobre maridos ainda. Depois ele vai falar sobre filhos. Depois ele vai falar sobre pais, como o pai tem que agir diante do filho. Depois ele vai falar sobre as demais pessoas que vivem dentro da casa, porque hoje em dia não é só marido e esposa que vivem muitas vezes dentro do lar. Às vezes é o marido, a esposa, uma tia, um pai do marido que mora junto, que cuida. Às vezes numa casa mora até uma pessoa que trabalha na família ali, que ajuda no lar e que mora junto. A Bíblia inclusive fala sobre essas pessoas que convivem no mesmo lar. Paulo vai dar orientações sobre tudo isso, sobre como é que nós construímos um lar cristão que vive em paz para a glória de Deus e para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós continuamos então na semana que vem, permitindo o nosso Deus. Cabe-nos agora responder a Ele através da oração, através da canção, dizendo: Senhor, meu desejo é consagrar-me a Ti. Você deseja fazer isso? Se é do teu coração se consagrar a Deus, de fato, para viver a vontade de Deus, eu peço que você se coloque de pé e ore comigo. Sim. Oi? Pode, vem aqui à frente, irmã. Eu vou orar e você fica aqui comigo, depois a senhora vai declamar, é isso? Fica aqui comigo, deixa eu orar primeiro. Amado Deus, obrigado porque o Senhor nos orienta na palavra sobre como devemos viver. Dá-nos ouvidos que ouçam a Tua voz, Senhor. Dá-nos um coração disposto a obedecer a Tua palavra. E ajuda-nos, porque reconhecemos que não temos condições por nós mesmos de vivermos tudo isso. É um fardo pesado demais para nós, para todos nós, homens e mulheres. Reconhecemos que é difícil, mas reconhecemos que com a Tua graça nós podemos. Nós não mudamos porque queremos, mas porque a Tua graça nos ajuda a mudar. Nós não somos transformados do dia para a noite porque tomamos uma decisão, mas porque por Tua misericórdia e com a Tua ajuda e por Tua graça, nós conseguimos andar de um modo especial, de um modo diferente, e que glorifica o nosso Criador e enche de alegria o nosso coração. Encha de vida, Pai, o coração de cada um dos que me ouviram nessa noite. Encha de vida e de paz e da alegria que venha do Teu Espírito. Que seja o mesmo Espírito, o auxiliador, aquele que vai auxiliar as minhas irmãs e os meus irmãos a vivermos a Tua vontade, Senhor, para o nosso bem e para a Tua glória. No nome santo de Jesus. Amém.